objetivo do direito nos seus primórdios era a pacificação das relações, sempre foi. É dar igualdade, dar equilíbrio às pessoas que passaram a conviver proximamente. Se nós analisarmos lá no passado, surgimento do ser humano nesse planeta, nós vemos que os primeiros grupos sociais eram famílias, conhecido como clãs. Então, esses núcleos sociais eram formados por um macho, uma fêmea e sua prole. E eles tinham por objetivo, como todo ser vivo, a sobrevivência e a reprodução. Só que esse novo espécime humano, o Homo sapiens, que somos nós, ele é um ser muito mais habilidoso que os demais animais, ter criatividade. Muitos dizem, não, o que nos difere dos demais animais? A inteligência? Não, é a criatividade. A inteligência é um fenômeno não inerente ao ser humano, mas o ser humano aperfeiçoou essa inteligência através da criatividade, da curiosidade. O ser humano foi o primeiro animal que olhou para as estrelas e viu além do piso, o solo, e passou a questionar, querer saber. Então o ser humano se aperfeiçoou, adquiriu habilidades. Não só descobriu o fogo, todos os animais conhecem o fogo, mas o ser humano foi o primeiro e único animal a utilizar o fogo. E desenvolver ferramentas de trabalho que o favoreciam. Mudou o aspecto do seu próprio ambiente. Os animais também fazem isso. Mas o homem ampliou suas capacidades e continua ampliando. Vemos na história, então, os primeiros grupos humanos não familiares. Os primeiros grupos lá são os familiares, os clãs se defendiam, viviam isoladamente, cada um no seu canto, e não buscavam muito contato. O homem, no momento que ele deixou de ser aquele animal caçador e coletor, né? Então eram nômades, se deslocavam intensamente para a sobrevivência do seu grupo. Mas à medida que eles perceberam e conseguiram isso, desenvolver as habilidades em domesticar animais e plantas, eles perceberam que se tivessem um grupo mais numeroso, eles poderiam ser mais eficientes, poderiam plantar mais, criar mais animais, cuidar de mais animais e ter recursos sem a necessidade de se deslocar, sem a necessidade de ser nômades. E começaram então as famílias se juntarem, formarem as tribos, e dessas tribos posteriormente se verificou as cidades. Nós tivemos duas grandes revoluções no começo da humanidade. E esses grupos sociais, famílias que se juntaram para produzir os recursos necessários à sua sobrevivência, evidentemente, como até hoje possuem diferenças. São diferentes, todos somos diferentes. Somos a mesma raça, mas somos diferentes. O ser humano outros animais são assim também, mas o ser humano é muito individualista, né? O ser humano tem características próprias, individualistas. E essas diferenças, obviamente, começaram a causar algum problema na convivência de pessoas não familiares. Além de que também havia a necessidade de proteger aquele grupo social contra invasores, outros grupos ainda nômades, que naturalmente vinham saquear suas colheitas, roubar seus animais. E aí se estabeleceu o primeiro pacto social. A formação do direito surge aí, quando aquele grupo decide que alguns daqueles seus membros não mais plantariam, não mais cuidariam de animais, não mais realizariam as tarefas comuns a todos. Porque eles deveriam, então, vigiar, deveriam cuidar para que os outros tivessem segurança para realizar suas tarefas sociais e profissionais. E se estabeleceu um chefe para cuidar daquela milícia, daquele grupo de guerreiros que cuidariam de toda a comunidade, guardas.
Só que se esses indivíduos não plantassem, não criassem animais, o que eles iam comer? Aqueles que trabalhavam, que continuavam produzindo os alimentos, teriam que fornecer alimentos aos seus guardas, às pessoas que não mais realizariam essas tarefas comuns. Então surgiu a primeira troca importante de relação humana, que hoje nós conhecemos como o binômio liberdade versus segurança. Aqueles indivíduos plantavam para si, em conjunto, mas cada um tinha seu quinhão. Então eles tinham que ceder parte da sua produção para aqueles que não plantavam, porque estavam na função de guarda, e isso era o tributo. Tributavam aqueles guardas, aquelas pessoas, aquele grupo, aquele chefe. O primeiro chefe era um chefe militar. A única função dele era dar segurança e proteção à comunidade. Tributavam a eles parte de sua colheita, de seus produtos, para que eles pudessem também sobreviver. Esse foi o primeiro pacto. Então o direito surge aí. Então essas divergências, essas dúvidas, essas interpretações acerca daquela forma de viver, daquela sociedade, obrigou a eles a estabelecerem regras claras que dessem equidade de tratamento. O direito, então, sempre buscou a pacificação e a igualdade. Nem sempre isso se mostrou viável ao longo da história, mas o direito surge aí. Surge da formação dos primeiros grupos sociais, denominados tribos, e posteriormente tribos se juntaram inteiras e formaram cidades. E cidades se juntaram, impérios se formaram. E aí nós temos toda a história da raça humana sendo construída em cima da aproximação social, da aglomeração de indivíduos, da aproximação desses indivíduos em prol de algo comum. Sempre a base é a mesma, a sobrevivência.